Olá! Então agora nós vamos dar continuidade falando sobre os povos da Mesopotâmia, que é também um breve resumo para que vocês possam assimilar isso de uma forma muito mais prática, mas também de uma forma mais eficiente, para que a gente possa desenvolver esse estudo, embora à distância, tá certo? Vamos lá! Continuando a nossa revisão. Os povos da Mesopotâmia. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e sobre a região em particular, que é a região da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ao pé da letra, o termo significa terra entre rios, tá certo? Então, como vocês podem observar no mapa, nós temos uma faixa de terra estreita e nós temos dois rios que se destacam, os rios Tigre e o rio Eufrates, tá certo? Então, essa terra aí fértil que fica entre esses dois rios será uma terra que vai ser muito cobiçada pelos povos que vão habitar esse território. Por quê? Porque se trata de um território muito fértil, privilegiado, já que ficava entre esses dois rios. Essa região do crescente fértil, onde vai existir aí o que nós vamos chamar de Mesopotâmia, ela hoje atualmente é o Iraque. Então, assim, nessa região desenvolveram-se a sedentarização de vários grupos humanos, de vários povos. Entre eles, nós temos, para destacar no nosso estudo, os sumérios, que possivelmente primeiro se sedentarizaram nessa região, os acádios, os amoritas e os babilônios. Vamos falar primeiro dos sumérios. Qual a importância dos sumérios e qual o legado dos sumérios? Os sumérios foram extremamente importantes, tanto no desenvolvimento dessa região, através da agricultura e da invenção da escrita, como posterior a isso, porque nos deixa aí uma marca significativa na história, até por conta da própria invenção da escrita, né? Aí nós temos um marco histórico muito grande. É a passagem da pré-história para, de fato, a história. Ok? Então, o que nós temos de mais significativo para relatar dos sumérios? Os sumérios, eles não desenvolveram um império, eles se dividiram em cidades e estados. Então, basicamente, foram os primeiros povos a construir e constituir cidades e estados, tá certo? Essa é uma marca dos sumérios. Os sumérios inventaram a primeira forma de escrita que se tem notícia, ou não, porque eu já também falei sobre isso. Existe aí, de certa forma, uma polêmica em relação a isso, porque outros povos, basicamente no mesmo período, poderiam também ter inventado a escrita, os chineses, os egípcios. Então, assim, a gente não tem por certo isso. Hoje em dia nós não afirmamos, de fato. Mas alguns livros de história ainda trazem. Por quê? Porque é o que nós temos, é o vestígio histórico que nós temos, são as bases de escrita cuneiforme deixada pelos sumérios, que tinham como base ali um pedaço de argila, em que eles fixavam os símbolos e estava aí garantido para a posteridade a escrita cuneiforme, tá certo? A religião que era politeísta, que isso vai ser característica de todos os povos, a religião era politeísta desses povos da antiguidade, a construção dos grandiosos igurates, que serviam como templos, mas também como observatórios, como armazém para guardar o que se produzia na agricultura. E a base dessa economia não podia ser diferente. Era uma base agrícola. Todos os povos desenvolveram-se ali no crescente fértil, tendo como base econômica a agricultura. Os acádios, eles invadiram essa região da Mesopotâmia, já ocupada pelos sumérios, e eles tinham um diferencial. Os sumérios, eles se organizaram em cidades-estados, então eles estavam divididos, de certa forma enfraquecidos, porque havia uma divisão desses povos. Os acádios, eles tinham outro princípio de organização social, se privilegiava a unificação desses territórios na formação de um império. E é isso que gradativamente vai acontecendo. Os acádios vão se estabelecendo nessa região, entram em conflito com os sumérios e dominam essas cidades-estados, e posteriormente a isso surge a figura muito importante do rei Sargão I, que vai unificar todos esses territórios na formação do primeiro império da história de que se tem notícia, que é o Império dos Acádios,
a partir da pessoa do Sargão I, desse rei que vai unificar esse território. Então percebam que essa é a principal diferença. A base econômica continua sendo a agricultura, não é? Existe a questão dos excedentes, o que sobra vai começar a fazer a determinar um comércio através do escambo, existia a troca dos excedentes, mas isso já era praticado pelos sumérios, então a base é a agricultura, a religião também é uma religião politeísta, são religiões diferentes, vocês já sabem disso, cada povo cultuava vários deuses, mas eram deuses diferentes, então há uma mistura de culturas aí, deuses dos sumérios acabam sendo absorvido também pelos acadianos e vice-versa, porque esses povos passam a conviver, embora em meio a conflitos, mas passam a conviver. Mas nós temos aí o grande diferencial, que é a questão da formação de um império, e a pessoa mais importante nessa formação é o rei Sargão I. Os povos amoritas também tinham interesse na região do Crescente Fecho, na região ali da Mesopotâmia, porque eram terras extremamente férteis. Então, o que é que vai acontecer? Esses povos gradativamente vão se fixar nesse território e essa invasão ela acontece de forma eficiente, principalmente na figura de um outro rei, quando sobe ao trono, que é o rei Hammurabi, tá certo? Então, assim, politicamente são parecidos com os acádios, porque eles têm essa noção de império e não de divisão em cidades-estados. Então, eles têm essa mesma conduta em relação à organização social. O objetivo era formar o império. Então, Hammurabi, quando sobe ao trono, se torna uma personalidade extremamente significativa, porque além de formar o seu império, que vai ser conhecido aí como Primeiro Império Babilônico, nós temos também uma organização diferente. Ele cria o primeiro código de leis, que também vai ser baseado na antiga lei de Talião, que é a lei que diz olho por olho, dente por dente. Pois é, ele cria esse primeiro código de lei da história, que inclusive vai ser registrado, não é? A princípio era um código oral, mas depois vai ser registrado. E aí esse código de leis legislava sobre tudo na sociedade, tanto a conduta social, de uma forma geral, como a conduta moral, pessoal das pessoas. Então ele legislava, por exemplo, sobre o adultério, ele legislava, assim como legislava sobre o adultério, qual a punição para o adultério feminino, porque não existia punição para o adultério masculino, não é? Existia essa diferença. Ele também legislava sobre roubo, sobre furto, o que se fazia, qual a punição, não é? Que era cortar a mão de quem roubava. Então era extremamente rigoroso nessas decisões em relação à administração do seu império. Quando o rei morre, existe uma fragmentação, uma fragilidade desse império, o que levou à invasão de outros povos. E chegou a vez dos povos assírios. Vamos lá. Os assírios eram povos que tinham como principal característica o fator guerreiro. Eles eram extremamente guerreiros, eram extremamente militares, isso era algo cultural. Então, era uma característica muito forte dessas populações e se fixaram nessa região da Mesopotâmia, travando imensos conflitos com esses povos que já habitavam aqui, com essa vantagem, porque os povos que habitavam a região da Mesopotâmia não tinham essa técnica de guerra que os assírios possuíam. Então, relativamente, foi até fácil estabelecer essa dominação, porque os assírios tinham como principal característica essas técnicas militares, não é? E eram, além de tudo, muito violentos. Os assírios eram extremamente violentos. Eles invadiram essa região e mataram muito dessa população que habitava ali. Quer dizer, apesar de se praticar o escravismo, eles também praticavam o escravismo e sobreviventes acabavam se tornando escravos dos assírios, mas não era, na verdade, um objetivo. Eles, ao invadirem o território, eles matavam sem poupar ninguém, né? Inclusive mulheres e crianças eles também matavam e eram adeptos da tortura, não é? Muitos que sobreviviam eram torturados em público para servir de exemplo. Então, os assírios se fixaram nessa região relativamente por pouco tempo, que depois nós vamos ter outros povos que vão absorver essa técnica militar, vão absorver
esse conhecimento de guerra, os carros de guerra, as lanças, inclusive para poder fabricar esse material e invadir esse território e expulsar os povos assírios. E por fim, os caldeus, que vai formar aí o segundo império babilônico. Os caldeus vão invadir a região da Mesopotâmia, vão expulsar os assírios e vão formar novamente um grandioso império, que vai ter como capital a cidade da Babilônia, vão reconstruir inclusive a cidade de Babilônia e a gente vai destacar aqui o rei Nabucodonosor, tá certo? Nessa formação do segundo império babilônico, porque o rei Nabucodonosor vai administrar isso de uma forma mais intensiva, baseado no comércio, baseado na construção de obras públicas. Nós vamos ver aí, citar algumas, como por exemplo o Jardim Suspenso da Babilônia, que é uma das 7 maravilhas do mundo, é a grande referência aí desse legado. Então, vai existir uma outra organização social com centralização do poder. Então, é a formação de um império. E toda vez que vocês ouvirem falar em império, existe uma centralização do poder. Cidades e estados, não, esse poder vai estar dividido, porque cada cidade-estado ela é independente. O caso dos sumérios, que se dividiram em cidades e estados. Cada cidade-estado vai ser independente. No império, não, vai existir um rei, portanto, a centralização do poder nas suas mãos. No campo da organização, da administração desse império, nós vamos destacar a eficiência na produção agrícola. Então, essa produção agrícola ela passa a ser mais dinâmica e favorecer o comércio através do escambo, da troca de mercadorias, porque existe uma técnica que vai se aprimorando no que diz respeito à produção agrícola. Então, quanto mais eles produziam, mais sobrava produtos, ou seja, o excedente. E eles comercializavam esse excedente. E a questão da construção de obras públicas, que foi o que eu já falei para vocês. O rei Nabucodonosor vai aí incentivar a construção de obras públicas, canais de irrigação, diques, até porque nós estamos falando aí de sociedades hidráulicas. Então, essas sociedades hidráulicas, elas tinham que se adaptar às enchentes dos rios Tigre e Eufrates. Então, nós finalizamos aí com o domínio dos povos caldeus. Eu espero que tenha ficado bem claro as principais diferenças entre um povo e outro. Destaquei aí o que é, de fato, uma característica de cada povo, os sumérios, a grande importância que eles têm pela escrita cuneiforme, pela construção dos zigurates, que vocês podem, inclusive, ver aí, a questão da divisão em cidades e estados. Além disso, os outros povos, cada um com sua característica social, que difere uma da outra, a organização através de um império e não em cidades e estados, a religião, a agricultura, que era a base dessa economia, até porque, como eu falei, nós dizemos que os mesopotâmicos, eles eram povos que viviam em sociedades chamadas de sociedades hidráulicas. Eles tinham que se adaptar a essa região, por quê? Porque essa região, ela sofria constantemente as cheias dos rios Tigre e Eufrates. Então, eles tinham que se adaptar a isso, e isso foi desenvolvendo técnicas ao longo do tempo. A construção de diques, a construção de canais de irrigação, a fertilização das terras, a construção de barragens, tudo isso foi possibilitado por essa característica peculiar da natureza, favorecida pelos dois rios, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, por favor, me procurem, sou sempre acessível.